seja muito bem-vindo ao Chá da Quiro. Vocês sabem que por aqui eu convido pessoas pra gente trazer muita informação sobre saúde, saúde da mulher, saúde da criança, neurodesenvolvimento. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, que além de minha paciente, também é artista e trabalha com as crianças de uma forma que eu tenho certeza que nem você imaginava, porque eu não sabia que era possível fazer isso e ela vai contar um pouquinho mais pra gente. Então, Yasmin, seja bem-vinda! Tudo bem? Tô muito feliz que você aceitou participar desse novo projeto, né? Foi muito bacana. Está em casa, vamos conversar bastante hoje. E pra começar, eu vou te apresentar, né? Eu vou falar para as pessoas o que você faz, qual que é a sua formação, né? Então, a Yasmin, pessoal, ela é educadora de artes visuais com foco no ensino de educação artística infantil. Em seus 3 anos de experiências com crianças, ela se aprofunda como a arte atua no desenvolvimento infantil, especialmente em um mundo de hiperestímulos, né? Exatamente. Então, se você quiser conversar um pouquinho aí pra gente começar, contar dessa sua experiência. Olha, quando a gente fala de arte, assim, principalmente com criança, no mundo que a gente está hoje, as crianças têm acesso a muitos desenhos infantis, muitas imagens, sons, por todos os lugares que elas passam, muita informação, às vezes até na escola, assim, elas têm esse contato excessivo com coisas muito chamativas, né? E a arte, ela funciona justamente como um calmante, assim, um calmante natural, né, sem remédios, assim, onde é um espaço que a criança, ela pode se soltar, ela pode relaxar e também aliviar um pouco desse tensionamento que existe no mundo, assim, hoje em dia com celular, com desenhos que são muito coloridos, chamativos e que, querendo ou não, estressam as crianças, né? E deixam a cabecinha delas piradinhas, assim, né? Totalmente. E por elas serem pequenas, elas não conseguem interpretar, né? Às vezes nós não conseguimos associar essas coisas e chegamos em casa depois do trabalho sem conseguir pensar direito, então imagina os pequenos, né? Que não tem essa... extremamente cansado, aquele cansaço mental, às vezes Totalmente. Não é nem físico, não. mas você sente esgotado. Exato. E aí, tanto que hoje tantos adultos têm burnout, crises de ansiedade, Sim. né? Porque a gente tá com um esgotamento mental, né? Exato. Então, isso é muito importante. Quando eu soube do trabalho que ela desenvolvia com as crianças, eu falei, meu Deus, ela precisa participar do nosso Chá da Quiro, porque vai ser completamente diferente. E eu acho que não tem tantas pessoas, pelo menos eu não conheço tantas pessoas que trabalhem esse lado. Sim, é que assim, eu penso, pelo menos, você vai entender perfeitamente. Quando a gente trabalha com criança, não adianta nem ter só especialização, e nem, quero trabalhar com isso porque isso, trabalhar com crianças é legal. Se a criança não gosta de você, se você não tem jeito com criança, não dá certo. Então, vai muito além de você querer fazer algo, entende? Então, tem muitos profissionais que às vezes, eu quero atuar com crianças, mas não leva jeito com criança. Chega perto da criança, a criança, eu não quero, sabe? Então, tem muitas mães, assim, né, de alunos que comentam, eu procurei muito professor, que às vezes são professores de pintura, desenho, mas que, vou abrir uma exceção para criança, só que a criança sente. A criança, ela sente quando você... Ela sente que não é o habitat, né? Que não é o habitat, que você não gosta da presença dela, sabe? Então, eu acredito que esteja em falta por conta disso. Então, as pessoas perdeu muita empatia, sabe? Para você lidar com criança, você tem que ter paciência, persistência, muita persistência e também entrar no mundo dela, tá disposto a abrir mão do seu mundo para mergulhar no mundo dela por um tempo. Então, eu acredito que seja por isso, assim, que tá bem escasso, né? Até dentro da formação acadêmica, muitos profissionais não querem seguir com essa profissão, assim. Então... na área da saúde também é um pouquinho assim, né? Na quiropraxia são pouquíssimos profissionais que se especializaram na área pediátrica, porque de fato é um desafio, Sim. né? É um desafio em questão de tempo.
a gente vai atuar no tempo da criança, Sim. né? Não é no tempo que eu gostaria. Exato. Então, às vezes, eu atraso a agenda, meus pacientes sabem, né? Às vezes eu não consigo fazer o que eu preciso fazer naquele dia, o paciente precisa voltar num outro momento. Exatamente. Porque é respeitar também o espaço da criança. Eles têm uma percepção de tempo muito diferente da nossa. Eu lembro, quando eu era criança, eu imaginava o tempo como uma coisa que demorava muito para passar, era uma coisa muito maçante. Então, por exemplo, em algumas aulas, normalmente é um período de 1 hora, né? Mas se a criança ela estiver empolgada naquela atividade, não nem vê o tempo passar. A gente faz 1h30, faz 1h40. Até a disponibilidade, às vezes, da agenda da criança também. Mas tem que deixar, sabe? E essa questão de respeitar entra muito nisso. Porque, assim, tem alguns alunos que, principalmente o primeiro contato ali com a criança, é muito delicado, né? Então, além da criança ela gostar de você, você tem que dar tempo ao tempo. Então, por exemplo, não pode achar que você vai criar intimidade com a criança na primeira hora que você encontra, na vida inteira dela, a primeira vez que ela te vê. Então, às vezes, você precisa voltar, tem que deixar ela embora um pouco mais cedo, tranquilamente, para ela associar que você é uma presença tranquila, sabe? Que ela pode... E você respeita o tempo dela. Então, realmente, assim, não é todo mundo que tem essa disponibilidade, né? Porque, por exemplo, quando você lida com adultos, você sabe que vai durar 1 hora, vai durar 1 hora, né? Exatamente. Tem essa coisa concreta, né? O que as crianças não entendem, essa palavra. Quando termina o tempo, quando a criança é muito empolgada, eles choram, eles reclamam, assim, porque na clínica tem horas que eles não querem ir embora, né? E eles saem gritando que eles não querem ir embora. Isso acontece nas aulas também? Olha, já aconteceu bastante, assim. Já aconteceu de um aluno ficar gritando da janela do prédio, Yasmin, eu quero continuar a aula, volta! Mas o que acontece bastante, é onde eu tento contornar essa situação, as aulas, elas têm, isso eu acho que é uma coisa interessante das artes, né? A gente trabalha muito começo, meio e fim. Então, vai chegando ali perto daquele final, que aí o pai já me avisa, olha, a gente não tem mais tempo. Vamos guardar os materiais, né? E principalmente quando a gente vai falar de quadro, por exemplo, pintar um quadro, a gente nunca termina em uma aula só. Então a criança ela tem aquela ideia de continuidade, que é uma coisa certeza, é uma coisa certa, que semana que vem, naquele mesmo horário, naquele mesmo dia, a gente vai estar fazendo aquela mesma coisa. Então eles têm essa, eu não vou perder isso, sabe? Legal. Eu vou continuar na semana que vem, e é uma coisa que a gente trabalha desde das primeiras aulas, assim. Legal. Isso é incrível. Então é uma coisa muito importante, eu acredito, assim, mas claro, tem criança que é muito apegada, assim, e que para ela é um choque, né? Porque depois vai ter que ir pra escola, depois vai ter prova de matemática, então ela quer continuar naquele momento. Quer ficar ali, né? Ela não quer sair porque ela sabe que depois aquilo pode ser um pouco difícil para ela lidar. Exato, né? E também porque é muito difícil terem adultos que dão atenção nesse nível que a gente trabalha, sabe? Então a criança se apega muito a isso, né? Sim. Quando tem um adulto que é uma figura que gera uma proteção para aquela criança, né? Que ela fala, nossa, é uma pessoa bacana, é alguém grande e que age de uma forma aproximada da dela, né? Com essa criatividade, com essa interação. Então eles ficam chateados, né? Quando tem esse distanciamento e volta para aquela realidade, né? Porque são seres muito momentâneos, assim. Intensos, né? Por isso que é eu divido essa pergunta, porque, nossa, eles ficam tão chateados quando terminam e eles querem continuar a brincadeira e eles querem ficar, tem alguns que falam assim, eu quero ficar pra te ajudar, eles são os meus assistentes de sala, né? Eu quero ficar pra te ajudar, eu posso ficar aqui na próxima? Sim. E aí, tipo, não, né? Não tem como, infelizmente não dá pra ficar, né? Não, mas corta o coração da gente, que a gente também gosta, mas eu queria entender essa relação também. E aproveitar para começar com algumas perguntas que eu preparei, porque quando eu te convidei, eu também fui entender um pouco mais a fundo como funcionava isso, né? Então eu queria trazer para que as pessoas que não conhecem esse teu trabalho, elas também comecem a ver de uma outra forma e coloquem na rotina das crianças, né? É claro que nem todo mundo vai conseguir ter uma Yasmin, Yasmin, né? Mas que consiga trazer um pouco da experiência da arte, desse olhar pro desenvolvimento em si da criança, né? Então, você ajuda, através da arte, as crianças a trabalharem as emoções. Né? Com a expressão artística, né, que a expressão artística ela pode ajudar os pequenos a lidar com sentimentos como medo, a frustração ou a ansiedade? Olha, ótima, excelente pergunta.
Quando a gente fala de criança, principalmente ali nos anos iniciais, né? Então, nas aulas, normalmente eu dou a partir dos 2 anos, as crianças elas não têm tanta habilidade com o vocabulário, né? Que é o que nós utilizamos para expressar nossos sentimentos, né? De forma concreta e complexa. Então, e às vezes eles não sabem muito bem nem o que é, né? Eles não reconhecem. Exatamente. Então, a arte ela serve como uma ponte para a compreensão dos pais. Porque, assim, a arte visual, né, a visualidade, é a forma primária de conexão e de linguagem que uma criança tem. Então, formas, cores, é muito mais fácil deles entenderem do que uma palavra difícil. Então, assim, a gente trabalha os sentimentos de uma forma muito lúdica, né? Que tem que ser. Se você chega para a criança e perguntar o que você está sentindo, às vezes isso pode até gerar um desencadeamento daquela emoção. E ele vai sentir aquilo de volta e pode começar a chorar, que é normal também. Então a gente tem uma abordagem um pouquinho mais indireta, né? Então, por exemplo, no caso de medo, né, que algumas crianças, isso é algo normal da infância, principalmente quando eles estão ali começando na escolinha, que estão tendo que dar um afastamento assim dos pais. Os pais normalmente me avisam, né, mandam uma mensagem: Yasmin, você pode trabalhar isso nessa aula? E aí eu chego, a gente monta uma proposta e normalmente nisso eu monto a proposta do monstrinho. O monstrinho é o quê? Essa criança, a gente conversa, fala: hoje a Pro sentiu muito medo durante a noite, porque eu tenho muito medo de escuro. E aí eu queria a sua ajuda pra gente fazer um monstrinho desse sentimento que eu tô sentindo. E aí ele fala: o seu monstrinho vai ter a cor azul, vai ter um nariz redondinho, as orelhas vão ser pontudas. E todas essas formas que as crianças escolhem para representar tal sentimento têm um significado. Então, eles associam muito mais as cores, as formas, do que a gente na vida adulta, sabe? Essa linguagem se perde na nossa vida adulta, para alguns, né? Assim, outros, Então, é dessa forma que a gente vai trabalhando esse sentimento da criança. E quando existe essa externalização, então depois de fazer o meu, a criança vai fazer o monstrinho dela. Entendeu? E você puxa pro lado dela. E aí eu puxo pro lado dela. E o seu monstrinho? E hoje você vai pra escola, não vai? Eu vou. Não quero, mas eu vou. E se você tivesse que criar um monstrinho sobre sua escola, como que seria? Teria a cor vermelha. O vermelho? Mas por que vermelho, né? O que você acha da cor vermelha? Não, porque é a cor da blusa da minha professora. E eu não gosto. Entendeu? E aí é nesses detalhes assim que a criança escolhe que você vai montando o quebra-cabeça dessa externalização do sentimento. Então, no final, a gente nomeia os monstrinhos, né? Então, se você pudesse dar um nome para esse monstrinho. Teve uma situação muito engraçada onde ele falou: Tia Vânia. Aí eu, Tia Vânia era a moça da escola, que ele não gostava. Mas se você perguntasse, provavelmente ele não saberia falar, entendeu? Que ele não gosta de tal pessoa. Ele precisou externalizar, ver o sentimento dele projetado em algo lúdico, em algo visual, para saber identificar o que ele não gosta daquilo. Então, a arte, ela ajuda nessa externalização e, a partir disso, da compreensão até da própria criança, sabe? De nomear o que está sentindo. Então, é nesse caminhozinho, né, de pedrinha por pedrinha, que a gente vai construindo essa consciência sobre os próprios sentimentos. Então, provavelmente, da próxima vez que a criança sentir um medo relacionado com essa ida à escola, ela vai falar: eu tô um pouco chateado, tô um pouco triste, entendeu? Eu tô aflito. E a gente vai trabalhando essas palavras nas aulas também. Então, o meu era o monstrinho da aflição. E aí explicava para ele. Então, a gente aprende, né? A arte, ela ajuda nessa parte de externalizar e de relação com cores e formas para ajudar a criança a se expressar. Sensacional. E você dá algum feedback também para os pais? Sim, você vai tendo essa certeza. troca com os pais também? Com certeza. Portanto que, assim, os pais, eles têm toda a liberdade para chegar em mim, em alguma situação muito complicada que eles enfrentaram com as crianças, de chegar em mim e falar: olha, Yasmin, a gente pode trabalhar com isso, né? E aí, no final, eu sento com os pais, né? Muitas vezes, no final do mês, eu mando um áudio para os pais falando: olha, fulaninho, tal criancinha, ele não está se sentindo muito confortável com a escola. Será que é mesmo o momento ideal de colocar essa criança pequena? Dessa introdução, será que foi bem feita? A gente tem que pensar nesses pontos, ambiente, né? O ambiente. Será que não tem pessoas ali que estão desagradando mais do que auxiliando nesse momento, né? Porque às vezes não vai bater mesmo, né? Não vai, às vezes não vai. Às vezes não vai aquele lugar, aquela escola, Exato. por melhor que seja a reputação da escola. Às vezes não vai, às vezes a criança não se identifica com ninguém. A criança, ela tem essa necessidade de projeção no outro, sabe? De falar: olha, essa professora,
eu me pareço com ela, assim, alguma coisa, e por isso que eu gosto dela. Ou ela parece muito com o jeitinho que minha mãe penteia meu cabelo, sabe? E ele tem essa projeção no outro. Quando não existe isso, quando a criança não se identifica com ninguém, não tem o que você faça. A criança, ela vai se sentir desconfortável. E provavelmente ela não vai te falar. Como pai, ela não vai chegar e você falar, olha, eu não gostei dessa escola, entendeu? Eu quero mudar. Algumas crianças, sim, que têm mais facilidade, tem uma facilidade maior, né? Mas na maioria não. Então, sim, a gente faz esse feedback no final, até para os pais terem essa percepção. Exato. Que não é só 1 hora, 2 horas da semana que a criança tá lá desenhando ou fazendo nada. Não, nada. Portanto que assim, quando eu, assim, por estar 1 hora com a criança, às vezes eu não pego também, né? Essas questões que a criança está sentindo. Por isso que é muito importante os pais me falarem. Essa troca, entendeu? Para justamente juntar os dois ambientes. O momento onde eu não estou para o momento onde os pais não estão. Então isso é muito importante. A gente trabalha isso com certeza, essa integração. Legal. É muito bom. Perfeito. E também a gente sabe que as atividades manuais e criativas, elas acabam estimulando áreas bem importantes do cérebro, né? Então, quais os benefícios você vê que a arte traz para o desenvolvimento cognitivo das crianças? Ótima pergunta. Bom, tem muitas coisas. Muitas coisas. Eu acho que assim, o que eu mais percebo, né, nessa relação, nesse desenvolvimento, é a questão de uma estruturalização do conhecimento. Por exemplo, eu trabalhei com muitas crianças que têm TDAH, né, principalmente ali, comecinho da primeira infância, né, 2 anos ali. E tem muita dificuldade, às vezes o pai não faz acompanhamento com o psiquiatra direitinho e coloca na aula de artes. Eu já advirto que tem que ter tudo junto, sim, tudo conjunto. É um combo, sim, né? Com é certeza. O tratamento multidisciplinar, o acompanhamento, o diálogo, tudo isso é fundamental. Com certeza, mas na arte em específico, justamente o que eu havia falado de ter um começo, meio e fim, é algo que eu sempre trabalho muito com as crianças, porque isso ajuda elas no futuro, sabe? Na ideia de eu tenho que começar um trabalho, eu tenho que fazer o trabalho, eu tenho que terminar o trabalho. Então a gente começa a aula fazendo planejamento, eu sento com a criança e falo, o que você está com vontade de fazer hoje? Está com vontade de desenhar o quê? Quer pintar? Quer fazer alguma coisa? Hoje eu estou com vontade de pintar um quadro. Então vamos pintar um quadro. A gente planeja o que a gente vai colocar no quadro, qual que vai ser a ideia, né? Se vai ser algo bem abstrato, quais cores que ela quer usar. E a gente vai para a parte da execução, que às vezes duram 2 horas, 2 aulas, né? Então, vai uma aula, outra aula a gente termina. E a finalização, que é a parte onde a criança, ela associa na cabeça dela que tá bom, tá acabando agora, sabe? Então, vamos guardar os objetos, a gente vai organizar o ambiente onde a gente estava trabalhando, então ela me ajuda a limpar os pincéis, a mexer com a paleta de cores, a guardar tudinho. E isso ajuda nessa parte da criança desenvolver essa ideia de começo, meio e fim. Isso vai para todas as atividades, assim. Vai para a área na escola, né, que a criança também desenvolve isso na hora de fazer trabalhos. A organização. A organização, aquela metodologia que ele, tipo, não tornar a criança metódica, mas ensinar que ela precisa ter um passo a passo e ter o começo, meio e fim pra, tipo, né, terminar um trabalho, pra ter compromisso, ter prazo, ter organização. Sim, com certeza. E além disso, nesse momento, a gente também auxilia a criança na atenção e no foco, que é uma coisa que muitas crianças têm essa dificuldade, até, como eu havia dito, por conta do hiperestímulo, né? Então, assim, tem muitas crianças que às vezes, tá no mundo super agitado, quando chega naquele momento de artes, fica, eu quero fazer tal coisa, eu quero mexer com isso, eu quero mexer com massinha, agora eu quero mexer com tal coisa. Tudo bem nas primeiras aulas, mas depois a gente vai direcionando. Então, agora a gente está nessa atividade, vamos mergulhar nessa atividade. Então, a criança é onde a gente começa a observar que a criança passa 1h30, sabe, fazendo aquilo. Eu te falo que vendo e atendendo muitas crianças, como é difícil eles manterem o foco. Eles trocam de brincadeira, de atividade a cada 2 minutos. Sim. Né? Então, olha a importância disso. Exato. Desse momento de atenção. Né? É uma atenção para um desenho, para um objeto, para alguma coisa que você está fazendo, mas é dar essa atenção, né? E aprender a importância de ir seguindo todo o passo a passo. E principalmente por eles estarem mexendo com muitas coisas, então, durante as aulas, né, a gente trabalha o visual, a gente trabalha o tátil, de segurar no lápis, de pensar, então eles estão usando todas as partes, assim, tá vendo, tá rabiscando, mas também tá pensando qual que vai ser o próximo traço. Então aquilo pega todas aquelas sensações
que a criança está sentindo, aí, porque às vezes se é uma atividade só visual, a criança vai querer mexer em algo. Se é uma atividade só tátil, a criança ela vai querer olhar para alguma coisa enquanto está fazendo, ou vai querer ouvir alguma coisa. Nas aulas de arte, esse momento de recolhimento, onde a gente tenta juntar tudo naquela atividade onde a criança está fazendo. E que muitas vezes ela percebe que aquele resultado, né, que ela estava pensando, que ela idealizou na cabecinha dela, ela não vai alcançar exatamente aquilo se ela ficar... Ela precisa ter Ela precisa ter uma concentração. Então, a gente explica isso de uma forma muito lúdica, né? Você quer fazer tal desenho, quer fazer uma casinha? O Pro pode te ensinar a fazer uma casinha. Mas, ó, a gente tem que pensar aqui, como que faz isso, como faz isso. Aí ela faz uma, faz duas, faz três. Ok, ela já tá ali imersa naquele universo, né? Fora disso, eu gosto muito de misturar histórias, né? Com as aulas de arte. Então, depois que a gente faz os desenhos, quando você aula de desenho, a criança ela tem que criar toda uma história. Então, enquanto ela tá fazendo, ela já tá pensando na história que ela quer fazer. É uma forma de manter essa atividade do cérebro delas, que é muito intensa, pensando, né, ainda, mas enquanto já está fazendo algo. Isso é muito bom. Enquanto ela vai usar a mente e como ela vai se expressar. Então, você trabalha a arte, né? Mas você vai melhorar a comunicação, o raciocínio, a criatividade, vai expandindo os horizontes, né? Então, para o cérebro, esses estímulos eles são fundamentais. Sensacionais, fundamentais, né? Porque aí você, de fato, treina o seu cérebro. Completamente. E assim, a gente sempre pensa que todos esses conhecimentos, todas essas habilidades que a criança desenvolve, elas serão com certeza utilizadas na vida adulta dessa criança. Então, por exemplo, a arte, ela tem muita ligação com o raciocínio crítico, com o pensamento lógico, entendeu? Com o pensamento, assim, crítico sobre as coisas. Então, quando a criança ela aprende a olhar o que ela está fazendo e raciocinar sobre aquilo, ela desenvolve essa habilidade, entende? Fora isso, algo que eu acho muito importante é a flexibilização do raciocínio. Como assim? Crianças, muitas vezes, têm muita dificuldade de entender quando uma coisa sai do planejamento dela. Elas não lidam bem com isso. Elas não lidam bem com isso, elas não lidam nada bem com isso. Então a arte ela serve como essa ponte também para fazer essa flexibilização dessa ideia. Então, por exemplo, alguns alunos falam para mim, eu quero desenhar um carro. E aí o carro não sai do jeitinho que eles querem. Muitos, às vezes, por esse estímulo de frustração, começam a chorar. Eu não quero mais desenhar, não sei o quê. O nosso papel é chegar e falar, olha, mas se esse carro agora virar um caminhão de palhaço? O que você acha? Ele está comprido? Vai virar um caminhão de palhaço. Aí a criança, ela dá esse estalo na mente dela, onde talvez não precise ser um carro. Exato, você pode fazer outra coisa. Você pode fazer outra coisa. Ou você pode simplesmente virar a página e começar de novo. Então isso é muito importante. Porque conforme você vai fazendo, você fica melhor. Você fica melhor. Não é de primeira. Exato. Que tem que ter essa insistência, né? Essa persistência, resiliência sobre isso. Exato. Então, para mim, um dos pontos mais importantes, além do pensamento crítico, é essa ideia de a criança ela aprende a ser um pouquinho mais adepta a coisas que vão sair um pouco da rotina dela, né? Então, talvez no dia seguinte, quando essa criança, a mãe ou o pai falar, hoje a gente não vai poder fazer tal coisa, você vai ter que fazer outra coisa, talvez a criança tenha uma relação e uma reação mais amena àquilo por conta desse ensinamento da aula de artes, entende? Então, eu acredito que essa flexibilização do pensamento é muito importante. Nossa, muito importante. Certeza, com certeza, que a cabeça ela vai fritando de ideias e de coisas e do quanto isso é importante, do quanto isso não é falado. Não eu é. Fico, meu Deus, não a gente precisa falar, um dia inteiro sobre isso. Com certeza, tem muita coisa. Vamos lá. E na quiropraxia, né, a gente vê muito e fala muito sobre a integração sensorial e a coordenação motora, né? E você vê, então, a arte também ajudando, auxiliando nessas habilidades também? Não, com certeza, completamente. Portanto que a ideia do rabisco da criança, né, desses primeiros movimentos gestuais, eles auxiliam muito na escrita, no processo de alfabetização, no desenvolvimento da coordenação motora fina da criança. Com certeza. Então, está totalmente relacionado, assim. Também a gente tem isso vai de criança para criança, a gente sempre personaliza muito as aulas, né? Mas, por exemplo, tem algumas crianças que gostam muito de música.
E aí a atividade é fazer um desenho a partir de tal música. A criança, ela mexe o corpo inteiro, sabe? Quando ela tá fazendo a atividade manual. Então ela vai com o braço pra cá, quando a gente vai pintar um painel, assim, vai com o braço pra cá, vai tanana. Então esse processo gestual, né, tá completamente relacionado, completamente, assim, é muito importante também pra criança. Esse desenvolvimento, assim, dessas habilidades. Nossa, essa ideia da música é legal, É muito bacana. Até eu quero fazer em casa. É muito. Não, gente, eu vou sujar a casa inteira e meu marido não vai gostar muito. E a minha cachorrinha também não vai dar certo, Não né? Mas em algum lugar aberto, sim. legal. É muito interessante, é claro. Aí a gente também fala, né, que a criança ela tem que ter esse espaço, né, de liberdade para criar. Então, eu levo, às vezes, cartolinas gigantes, assim, que preenche o chão da casa inteiro. E é aquele espaço onde a criança pode movimentar, o que ela quiser. rolar, depois a gente limpa aquela região ali. Então, rola pra cá. E é importante até para essa consciência corporal que eles têm, sabe? De entender, essa daqui é a minha mão. Se eu fizer isso daqui, existe uma reação com isso. Então, eles vão entendendo as partes do corpo. E isso é muito legal, com esse movimento associado, novamente, à visão. Né? Então, se eu pego um pincel que está com tinta vermelha, eu faço assim com o meu braço, eu entendo esse movimento e também já associo a cor. Entende que isso é a reação desse movimento. Isso é muito interessante. E você visualiza, né? Você vê na sua frente, de fato, o movimento que você fez no ar, né? Porque você tá fazendo esse movimento aqui, legal. Mas na prática ele vai visualizar isso, né? Que é uma coisa a gente fazer e imaginar isso aqui. Uma coisa é a criança que tá se descobrindo, se testando. Exatamente. E fora isso, a questão sensorial, é o que eu falei, a gente mexe com muitas coisas. Então, tem aulas de argila, né, principalmente na educação artística infantil, que é o quê? Que é o ensinamento da história da arte, também de movimentos e materiais artísticos de forma lúdica para a criança. Então, a gente explora por argila, colagem, explora todos os materiais, e corta, e textura faz crochê, ensina a criança a fazer crochê. Então, essa sensação, esse tato sobre as coisas também ajuda a criança a desenvolver esse gesto, assim, de pegar diferentes materiais, diferentes texturas, e aí já junta com a musiquinha que a gente está escutando, sabe? Com a cor que ela tá vendo, e essa junção de sentidos. Todos os sentidos. Todos os sentidos. Que incrível, né? E pros pais e professores, né? Que dica você pode dar para eles incentivarem mais a arte nas crianças, com seus filhos, ou na escola mesmo? Olha, isso é uma questão muito importante. Por quê? Agora eu vou dar uma bronquinha nos pais. Às vezes, a gente associa muito a arte como bagunça. Vai fazer bagunça, vai pegar a casa inteira, não quero aqui. Vai rabiscar toda a parede. Vai rabiscar toda a parede. Só que a criança, ela precisa de um espaço fixo para a criação. Então, assim, até fora das aulas, né? A criança, ela precisa, seja uma mesinha, seja uma parede do quartinho dela que se pinta depois, mas falar, aqui você pode se expressar da forma que você quiser, entendeu? Depois, claro, isso não é descuido. Então, assim, depois a criança, ela vai organizar os materiais onde ela brincou, mas a arte, ela não pode, de forma alguma, ser encarada como algo sujo, porque isso inibe as crianças de fazer experimentações. E a criança, para ela desenvolver todas essas habilidades que a gente falou, ela precisa de um momento dela de experimentar. De experimentar se ela misturar essa cor com essa cor, qual cor que vai ficar. Então, eu falaria para os pais que é muito importante tirar um cantinho da sua casa, um cantinho onde a criança já tem acesso, põe uma mesinha, diferentes materiais, não precisam ser materiais caros, então pode ser lápis de cor, papelão, e deixa a criança... Caixinhas. Coisinhas que você vai jogar no lixo. Que você vai jogar no lixo, deixa a criança cortar, pintar, fazer o que ela quiser, cola. Então, esse cantinho é muito importante para a criança, mas também a participação dos pais, né? Um tempo com a criança, com a criança. Porque, assim, não é só deixar a criança fazer. É claro, ela precisa de um momento para ela, né, para as criações. Mas eu percebo uma evolução muito maior nas crianças que os pais, eles tiram pelo menos 20 minutos do dia para você estar falando, vamos criar uma história hoje? O que você aprendeu na sua aula de desenho? Vamos fazer agora? E aí a criança ensina, a criança pega o lápis, mostra, e isso ajuda também a criança a criar memória afetiva com aquela atividade e ter muito mais gosto por fazer aquilo. Porque ela já vai ficar com vontade de aprender mais e mais coisas para também poder ensinar os pais, né? Porque é uma coisa que só ela fez. Exatamente. E que aí ela vai mostrar, ela vai se sentir adulta, né? Exato. Fora que também existe uma criação de autoestima na criança, né? Exato. Por ela ter finalizado uma obra, ela mesma, com as ideias dela. Exato. Então é muito importante
importante. E fora toda a questão também de aprendizado, de comunicação, de transcrever aquela ideia, o que ela aprendeu, né? Ela passar para outra pessoa. Porque tem muito disso, né? A gente aprende muito mais ensinando do que de fato só aprendendo a fazer naquele momento. Então, quando você vai levar isso pro pai, pra mãe, né? Ó, que bacana, a criança vai estar reforçando aquele aprendizado. Exato. Então, para além disso, né, desse cantinho que eu acho muito importante, e é algo que, né, dá para colocar em qualquer cantinho da casa, não precisa ser grande. Eu falaria também que é muito importante a criança ter acesso com a cultura. Então, por exemplo, tem obras, tem peças, tem exposições que são pensadas para crianças, né? Então tem peças de teatro, tem exposições em galerias que são para crianças, que é para a criança ir e ela entender. Eu falo que é muito importante, algumas vezes já convenci os pais de irem junto comigo e levar a criança, de chegar no museu, por exemplo, a gente foi na exposição do Monet, que teve aqui, e falar, chegou com a criança de 5 anos, o que você acha? O que você está vendo nesse quadro? Ai, eu tô vendo várias Vitórias Régias, mas será que tem sapos embaixo delas? Pode ter, né? Pode ter. Por que a gente não pinta um quadro assim? E isso é importante para a criança também entender essa perspectiva do outro, da visão de mundo do outro artista. Então, eu falaria também que é muito importante os pais incentivarem. E a peça de teatro, sabe? É interessante para a criança ela começar a ter essa relação com cultura. Sim, né? E principalmente aqui em São Paulo, que a gente tem acesso e oportunidade a tantas coisas, né? E tem coisas até mesmo gratuitas. Sim, muitas. Tem muitos eventos do SESC, tem muitas coisas legais, assim, que você consegue fazer com pouquíssimo investimento, né? Porque muitas vezes os pais levam só pro parque. Não que o parque não seja importante, porque é o contato com a natureza, né? É importante deixar essa criança livre, brincar bastante, colocar o pé na terra, correr, estimular o corpo. Isso é importante. Mas é importante ter esse contato cultural. Exato. Tem o próprio Museu do Catavento, que é muito interativo, é legal. Tem vários museus. Tem o Museu da Imaginação aqui em São Paulo, que é muito bacana. Então, as crianças piram quando entram lá. É muito legal. É muito legal, É isso muito. vale a pena. E assim, também é importante trabalhar, assim, algo que eu percebo muito e que é uma dificuldade da maior parte das crianças, é nessa parte tátil, né? Então, de pegar um material que é muito diferente, assim. Então eu falaria para os pais também que desde pequenininho, assim, a partir dos 6 meses, pegar um purê de batata, pegar uma beterraba, dar uma folha para a criança e falar, rabisca, pega aí, amassa, aperta, brinca. Então desde pequenininho dá para incentivar na ideia de cores, na ideia de texturas, para a criança ela ter uma facilidade maior. Até quando for para a escolinha, né, tiver que lidar com materiais diferentes, e também nas aulas de arte, né, para ela poder ter essa maior vontade de experimentação, de fazer obras diferentes, com materiais diferentes. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E pra gente encerrar, se você pudesse resumir em uma frase, qual a maior contribuição da arte na vida da criança, qual seria? Olha, eu acredito... vamos lá, difícil, Pergunta hein? essa de milhões, hein? É difícil. Essa é de milhões. Eu acredito que a maior contribuição da arte na vida da criança é fazer ela entender o próprio mundo e saber expressar o mundinho dela, mas além disso é criar resiliência, paciência e pensamento crítico para ela lidar com possíveis problemas que ela vai ter no futuro. Então essa relação que ela vai ter com a vida, muito mais fácil de solucionar problemas, entende? Acho que aí se encontra a principal função da arte na criança, é preparar ela para os problemas e situações que ela vai viver no futuro e entender e interpretar aquilo de forma muito mais criativa. Tem como resgatar os adultos também através da arte? Óbvio. Eu acho que tem muita gente aí que precisa desse momento aí, né? Com tanto estresse, com tantas tensões, com pessoas não sabendo lidar com esse mundo, com as frustrações. Eu acho que fundamental. Essa criança, na verdade, nem é o adulto que a gente está falando, é a criança daquele adulto que não foi tratada e não foi cuidada lá atrás. Entende? Que a gente precisa, e que, óbvio, dá isso a qualquer momento, qualquer idade, a gente pode resgatar essa criança e é muito importante ter ela do nosso ladinho, assim. Com certeza. Yas, eu amei, espero te receber aqui outras vezes. Com certeza. Pra gente continuar esse papo, trazer mais e mais informações, né, sobre esse tema que é muito importante, que faz total diferença aí pro desenvolvimento da criança. Quero te agradecer e deixar um mimo. Obrigada. Kiro. Obrigada, Lidiane. Foi um prazer. Imagina, o prazer é todo meu. Te ter aqui. E
você gostou do conteúdo, compartilha, comenta, deixa suas sugestões para os próximos vídeos. E antes da gente encerrar, eu vou deixar aqui também um espaço para Yasmin compartilhar suas redes sociais. Isso é muito importante para mais e mais pessoas terem acesso, tirar suas dúvidas. Sim, com certeza, por favor. Por favor. Mandem todas as dúvidas que vocês tiverem. O meu Instagram é Andreassa, né? IAS, underline, Andreassa, com 2 S's. E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer situação, assim, quiserem entender melhor como podem aplicar, né, essas relações da arte com seus filhos, pode mandar mensagem que estarei por aqui. Mas é isso. Então esse foi mais um Chá da Kiro. Eu te espero no próximo episódio com mais um convidado sensacional. E até o próximo, viu? Tchau, tchau!